Vamos falar sobre um assunto que é peculiar, inerente às nossas existências, tá? Quem não puder assistir agora, não tem problema, nós vamos assistir depois com mais calma, tá? E se quiserem continuar mandando perguntas sobre o assunto, sem problema nenhum, a gente vai olhar com muito carinho as perguntas e vamos responder cada um no seu momento correto, tá bom? O que acontece é o seguinte: ontem à noite, ontem de dia no caso, eu perdi uma tia minha, a última irmã do meu pai, né, a Amazil, com 97 anos. Realmente cumpriu sua obrigação na terra, né? E esse legado deixado aos filhos, agora os filhos por ela, nessa existência, com certeza vão poder fazer muito mais. Deixa eu só acertar um pouquinho aqui, tá? Então o que acontece? Como o assunto tem variantes extremamente complexas e muito infinitas, e sempre tem algo envolvido. E o que acontece é que muitas vezes você fala, como que eu sofro tanto? Quando você começa a entender que você é dono do teu destino e dono da sua história, tá? Você vai ficar sabendo que você está dentro das suas próprias leis. E as leis foram feitas para ser cumpridas. Você não pode julgar, porque cada um tem sua história. Ô Marisete, oi Silvana, tá? Bom dia, mestre. Muito obrigado. Tá? Então eu vou falar sobre um assunto um pouco extremamente complexo, tá? Porque existe o emocional. Tá? Tem várias coisinhas que eu vou ter que falar, mas eu não queria falar, mas vou ter que falar para a gente quebrar esses vínculos amargos do passado, tá? O que acontece? Quando deixamos de respirar, os nossos órgãos param de funcionar, o sangue não flui mais e, consequentemente, interrompe-se a atividade cerebral. Quando isso ocorre, morremos e não há mais volta. Esquece, sem chance. Tá? Naquele corpo transitório você já foi. Suponhamos que você despenque de um precipício e está morto, está num campo descampado. Ninguém sabe o que aconteceu com você. E o seu corpo fica por lá. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai fazer constelações recorrentes, a pessoa se sente perdida, sozinha, abandonada, né? E tem medo de altura. Porque mostra que num eu dela interno, tá? Ela foi jogada num precipício e até hoje ela não foi, Hamilton, até hoje ela não foi encontrada. Mas vamos despertar nossa consciência. Está escrito em todos os lugares que o bom Criador não perde nenhum de seus filhos. Então ninguém vive, ninguém morre. Entendeu? Quando você se encontra com o teu eu interno, você fica em paz. Daí você fala assim, mas se eu morrer, o que acontece? O mundo vai continuar existindo. Você não. E o mundo mora para você. Então, o mundo só existe em razão de eu estar vivo. E de você estar vivo. Tá? E tudo que circunda ao nosso redor, tudo é nossa aprovação. O filho tá bom o som aí? O Alex Sanderson, né? O fera, entendeu? Então tudo está em nossa aprovação. Então tudo aonde nós vivemos hoje, que é nossos amigos, entendeu? Que é nossos irmãos, que é nossos pais, que é nossos tio, tia, primo, companheiro, exato. E aí vai para aí por fora. Todas essas pessoas, elas representam para nós o nosso clã sistêmico, aonde a gente nasce nessa base agora para ressignificar uma história. Por exemplo, hoje eu tenho na minha base meu pai e minha mãe, que já se foram, meu irmão, minhas primas, minhas sobrinhas, etc. Aonde teve a maior diversidade, essas pessoas nascem perto de você. Quando você fala assim, eu tenho um grande amigo, né? A Lucimara, a Sônia, o Juarez, o Dagoberto, essas pessoas com certeza numa vida passada foram meus irmãos, como eu não tive plano karmático de enganação, de golpe, de sacanagem, o que acontece nessa existência nasce como meus amigos, sempre nasce como o apoio da minha vida subsequente, tá? Ninguém sabe o que aconteceu com você. Daí quando você vai fazer a constelação de vida recorrente, né, Zilma? Você se sente perdido, abandonada, e não sabe porque as paredes vulneráveis da sua vida oscilam e sem a escola de confiança você acha que tudo vai acabar.
E fica tranquilo, viu, Zuma, que nada se acaba, viu, Jean? Nada se acaba. Porque Deus não perde nenhum dos seus filhos. Tá? Eu vou entrar num assunto agora, essa ciência da morte é extremamente profunda. Tá? Porque todo mundo acredita que existe morte. E realmente a morte carnal existe. Né? E quando ninguém sabe o que aconteceu contigo, o corpo fica por lá. Mas no seu corpo que está morto, não está mais você lá dentro. Entendeu? Continua existindo no seu corpo ainda milhões de micro-organismos sem os quais você não teria podido sobreviver até agora. 90% do seu corpo, esse que você está dentro, o teu eu interno está dentro, é 90% microbiota. Nós temos no nosso corpo 1 quatrilhão de variedades de vírus. Mas ninguém tem mais gripe. Todo mundo tinha gripe. Não existe mais gripe, morreu a gripe. Porque o universo está numa fase de mudança. E não é por causa de você, não é por causa de mim. É segundo uma lei cósmica que ocorre a cada 25.920 anos, pelas quais você tem que ter, em média, 200 encarnações dentro do mesmo sistema familiar para quebrar todos os seus vínculos amargos do passado. Essa é a sua vida. Né? Entendeu? Então, o que aconteceria? No seu organismo, né, existiam milhares de vírus. Você morreu. Eles continuam vivendo. Entre eles estão justamente os que ajudaram você a digerir seus alimentos. Eles ficaram no seu estômago, eles que habitam a sua pele. E esses micro-organismos não morreram. Eles continuam vivos, continuam digerindo e se reproduzindo constantemente. Entendeu? Enquanto você respirava antes de morrer, consumia oxigênios para as suas bactérias, para que elas metabolizassem o que você comia e me ajudassem, né, a assimilar os nutrientes. Agora que você está morta, não respira mais, mas com as bactérias continuam vivas, as bactérias continuam vivas em você, né? E elas ainda metabolizando e liberando gases. Antes de estar morta, esses gases que as bactérias produzia e expulsavam ao respirar, mas agora elas vão se acumulando dentro do seu cadáver, e essa é a primeira fase da morte. O corpo se deforma pela acumulação de gases produzidos pelas bactérias, incha e se torna irreconhecível. Tá? Isso é a morte carnal. Tá? Carnal, então a carne foi. Mas os elementos, os microvírus que viviam em você, vão transformar em matéria e voltar para a lei natural. Existe a Alice Bailey, né? Ela fala sobre uma coisa bem interessante, ela fala sobre a ciência da vida e a ciência da morte. Deus fala assim, como é difícil viver, você está vivo. Quantas mulheres hoje você encontra, centenas e centenas e centenas, né, que querem ter filhos e elas não conseguem engravidar. Não consegue. O eu dela interno, que está habitando nesse corpo carnal, é tão denso que elas não conseguem trazer ninguém à vida. Isso que o teu corpo não é seu, o seu corpo é do Criador, que você usa ele para servir ciência na Terra. Várias coisinhas eu vou falar hoje aqui, extremamente complexo, né? Se alguém quiser compartilhar com alguns amigos, né? Fique à vontade, tá? Isso vai ser de um bom nível aprendizado para todos nós. Agora, para aprofundar o assunto, tá? Eu vou falar sobre um assunto bem interessante. Agora, de novo. Teve uma senhora, eu falei, eu acho, uma live dos 2 anos atrás, de 87 anos. A filha dela levou ela no estúdio e ela falou assim, Sanders, a minha mãe tem uma dor no estômago muito forte. Uma dor muito complexa e dói 24 horas por dia. Mesmo ela tomando todos os remédios, né, para eliminar a dor continua. Mesmo relaxada, a dor continua. Tá? Eu falaria assim para você, presta bem dessa coisa interessante. O sofrimento dói muito mais que a morte. A morte não dói, o que dói é o sofrimento. Por isso, quando nós temos algumas adversidades, a gente tem que compreender com muita clareza que aquela adversidade é para nós mudarmos de fase. Ontem eu estava indo para o sítio
Daí um amigo meu estava junto, o Mauro, daí ele falou, mas como é que funciona esse negócio de entrante? Eu falei, não, Mauro, a coisa é muito mais complexa, né, que a gente possa imaginar, tudo é muito complexo. Quando você vai falar da racionalidade comum, é muito fácil você falar 2 e 2 é 4. Mas quando existe um agregado dentro desse meio que você não conhece, se torna complexo. Por exemplo, muitas pessoas às vezes tiveram um tumor, ficaram hospitalizados 2, 3 meses, entendeu? Quase em fase terminal. De repente, quando essa pessoa volta, ela volta com outra essência, tá? E ela continua sendo o mesmo campo astral dela. Por quê? Porque quando ela olhou para a dor dela e curou aquela adversidade doente do eu dela interno, ela saiu espontaneamente da dor e a doença foi embora. Então, vamos citar de novo que o pai da medicina, Hipócrates, ele fala o seguinte: cure o doente. Curando o doente, a doença vai embora espontaneamente. Agora, presta bem atenção. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, porque ninguém mora por ninguém, o pai não mora pelo filho, o filho não mora pelo pai. Segundo as leis da causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Entendeu? Por isso tem pessoas que falam assim, que engraçado, aquela pessoa, aquele meu amigo lá, tinha 35 anos de idade, teve um acidente drástico, ficou extremamente debilitado e hoje ele está quase 90 anos de idade e até hoje está em serviciência. Por quê? Ele mudou o papel pelo qual ele teve o propósito de vir para esse mundo. Então nós temos que vencer as nossas vicissitudes para entrarmos na maestria da nossa própria vida, tá? Inclusive até tem algumas coisas que eu vou... Estou copiando aqui com carinho. Está escutando, Zilma? Entendeu? Então sempre tenha algo, né, no teu eu interno. Deixa eu colocar um outro óculos aqui para ler aqui que é a letrinha. Ô Roseli, minha linda amiga, a menina que mais entende de constelação, né? Então o que acontece? Ó, com a equanimidade suporta as vicissitudes das vidas, tanto as favoráveis como as desfavoráveis. Não se entrega nem à alegria excessiva, nem à tristeza. Não lhe rouba a liberdade. O eu real é a única realidade e este é o senhor de si mesmo, dos seus desejos e dos seus sentidos. Isso está lá no Bhagavad Gita. Perfeito? Então Deus fala assim, meu Deus do céu, como é que eu faço para romper isso? O que acontece? Nos nossos eus internos, tem uma amiga minha que fala que ela, a Elaine, é simplesmente fantástica, né? Daí ela fala assim, nós temos a oportunidade de corrigir nossos erros agora, das adversidades que nós causamos nos nossos ancestrais, aonde esses nossos ancestrais podem ser nós mesmos, tá? Ô Luiz, que show, um amigo nosso de Portugal. Legal, Luiz Godino, muito bem, tá? Então o que acontece? Tudo é muito complexo. Às vezes as pessoas falam, como é que eu posso fazer uma pergunta? Né? Como é que você pode fazer uma pergunta? Quando você vai falar desse assunto, são das variáveis que a gente nunca estudou. E daí quando você vai falar sobre esse assunto é extremamente complexo, né? Milson Campos, Jean, Cariana, né? Legal, tem bastante pessoas amigas participando, tá? Então o que eu vou começar? Ó. Mas diz-se que a força misteriosa é essa que muitas vezes parece obrigar o homem a praticar o mal até contra a sua própria vontade. Mas para isso aí é Bhagavad Gita, tá? Eu tô lendo, depois eu quero dar explicação sobre isso, né? Essa tentação é a essência dos desejos que o homem em si acumulou em todos os seus erros internos, em todas as suas essências. Ela é a sua maior inimiga e chama-se paixão. Nasce da natureza carnal que não é você, cheia de pecados e erros, e ataca o homem para consumi-lo. Por isso, né, eu passei por essa lapidação. Sinto muito falar, mas é uma realidade. Foi um bom aprendizado,
Não. Valeu a pena? Sim, tá? Para nós vencer as nossas vicissitudes, tem muita coisa envolvida. A vida, você não sabe se vai existir, mas a única coisa que você sabe é que você vai partir. E isso é fatídico, né? Então, muitas vezes, a pessoa fica 6, 7 meses na UTI. E as pessoas ficam clamando, estilo, tem que entender o que eu vou falar, para viver. Como se o corpo fosse embora, ela morresse. Tem que entender que existe um período no campo energético de cada pessoa, como essa mulher que eu estava falando no início, onde ela tinha problema de fígado, te doía muito, tomava todos os remédios e continuava sentindo a dor. Quando eu fiz a constelação dela, ela relaxou e saiu a dor. Ela falou, filha, parou minha dor. 3 dias depois a mulher foi embora. Daí a filha dela ligou, Santos, mas ela morreu. Eu falei, sim, graças ao bom Criador. 87 anos, né? Já teve neto, tinha bisneto, passou a vida para frente. Agora tem que morrer? Não tem que morrer, tem que viver até os 200 anos. Para, né? Entendeu? Então ela vai cumprir aquele período temporário do espírito dela naquele corpo, e aquele momento ela descansa. Quando um neto, um bisneto tiver um filho, aquela menina que morreu, de 87 anos, volta para a mesma base. Parece que as pessoas não têm fé. Elas não entendem que ninguém morre. Em algum momento aquela pessoa nasce na mesma base sistêmica, pela genescência ou pela essência. Deus não perde nenhum dos seus filhos. Daí as pessoas falam, eu tenho muita fé. Que fé é essa? Que acha que todo mundo morre. Não é? Você perdeu algum amigo 2, 3 anos atrás? Perdeu. Lembra dele? Lembra. Com muito carinho. Mas passou. Tudo passa. Agora, tem situações difíceis? Sim. Agora, por que existem as situações difíceis? Tá? Então, eu vou explicar um caso bem interessante. Uma menina perdeu a mãe e ela estava assim, triste, já fazia mais ou menos 3 anos. Triste, minha mãe foi embora, ela morreu. Triste. Sim, é triste perder minha mãe. Eu perdi minha mãe já faz 14 anos. Eu tenho saudades dela ainda. Eu gostaria de que ela estivesse um pouco do meu lado. Mas ela estava debilitada. Os conflitos dela naquele plano transitório já foi o suficiente. Vocês não têm uma pergunta muito. Já foi o suficiente para o aprendizado dela. E quando ela foi embora foi muito cedo. Cortou nossas pernas. Mas tem coisas que você não tem controle. Sim, nem. Sem a fé não é possível felicidade e paz. Nem nesse mundo, nem em outros mundos. Com a morte não se perde nada daquilo que a alma adquiriu. Com a morte não se perde nada daquilo que a alma adquiriu. Vamos dizer, tem um grande projeto agora. Daí você não entende porque tem crianças que tocam guitarra, tem crianças com uns 15 anos já escrevem livros, que crianças são autodidatas com uns 12 anos. Porque quando elas foram embora lá atrás, elas estavam num projeto. Aquele projeto não terminou. Quando elas nascem agora, elas nascem com a mesma continuidade daquele projeto. Por que eu escolhi esse tema hoje, a ciência da morte? Entendeu? Porque é a única coisa inevitável para quem está manifestado nesse mundo da forma, nesse campo carnal. Né? As experiências que o homem fez nas vidas passadas tornam-se instintos e incitam-nos ao progresso até inconscientemente. Entendeu? Eu estava conversando com a minha amiga Jane ontem, acho que foi, na frente do sentado num tronco lá, e batendo papo. E eu veio um start em mim, algumas semanas já está vindo quando estou deitado, entendeu? De como que eu faço a construção de vidas recorrentes. O que é vidas recorrentes? É um processo onde que nessa existência você tem que olhar para as outras 6 vidas suas passadas para quebrar aqueles vínculos pesados da tua vida e começar a seguir mais leve. E todas as pessoas normalmente que estão na sua base sistêmica saem espontaneamente do conflito, tá? Existem extremas variantes. Tanto que eu gostaria de falar tudo que eu sei sobre o assunto, mas como que estamos num aplicativo aqui, né, público,
Tem coisas que eu tenho que poupar, tem que ter coerência para falar, porque entra muito no ego humano e as pessoas dizem, viu o que ele falou? Sim, eu falei, daí qual que é o problema? O problema é teu, você não resolveu o assunto, o problema é seu. Se eu gostei, o problema é meu. Então sempre cada um está nas suas variantes e cada um está na sua diversidade, né? Deixa eu só ver aqui, ó. Tem que trocar de óculos, porque a letrinha aqui é muito pequena, tá? Quando puder comentar a reincidência em hernia inguinal bilateral que já foi operado, Luiz Gudino. Mas essa dor volta. Qual é a sua leitura? Não é qual é a minha leitura. As pessoas falam assim, qual a sua opinião? Eu não tenho opinião. Hernia inguinal com relação ao abdômen é uma situação. Na virilha tem outra tendência, tá? Isso aí também tem tudo a ver com a termologia que eu vou falar outra. Quando a pessoa tem esse tipo de conflito, ela tem conflito sexual, tá? Né? O que é um conflito sexual? Você se sente assim frustrado no relacionamento, tá? Sempre o relacionamento é um pouco vulnerável, um pouco instável e não se sente seguro. Quando tem na virilha, mostra que foi assassinado em uma existência injustamente, entendeu? Por ter amado a pessoa certa. Como é que funciona isso? Então vamos dizer o seguinte, 1000 anos atrás ou 500 anos atrás, num eu teu interno, numa vida sua interna, lá, você se relacionou com uma mulher e teve um relacionamento, o amor vivido. E estava encantado com aquele amor. Essa menina ficou grávida e ela foi falar, mãe, eu estou grávida do Beltrano, o que eu faço? O que acontece? A família da menina se reúne, vai lá e assassina você. Porque você desonrou a família dela. Aqueles absurdos do passado. Não que não tenha absurdo até hoje. Sim, tem absurdo até hoje. O que acontece? Daí o que acontece? Você morreu por uma situação porque você não poder viver teu grande amor. Então você sempre tem medo de se entregar a um grande relacionamento e medo de viver a mesma adversidade novamente. Tá vendo? No caso da virilha. No caso, quando principalmente nasci no ventre, no caso de mulheres principalmente, aonde elas foram mortas grávidas, aparece a hernia inguinal. Você constela, olha o conflito, automaticamente aquele campo energético que circunda aquela área que você é só energia, e que 90% do teu corpo é microbiota, entendeu? Você resolve o conflito. Entendeu? Enquanto você vive, o teu eu interno vive nesse corpo, você consegue alimentar esses 4 trilhões de bactérias, fungos, protozoários, bacilos e outros microbióticos que tem em você. Daí você consegue resolver esse conflito, né? Entendeu? Aqueles que desencarnam quando neles o fogo... Aqueles que desencarnam quando neles arde o fogo do amor divino, iluminados pela luz do verdadeiro conhecimento, seguem leves. Aqueles, porém, que desencarnam no meio da fumaça dos erros, da noite e da ignorância, não podem ultrapassar a região da lua e hão de voltar à esfera da mortalidade e ir nascendo até que adquiram o grau necessário de amor e saber. Então ninguém que está nesse mundo, agora, nessa fase de existência, tá? Está numa condição nobre. Porque nós nascemos agora aqui, nesse amontoado de gente, para quebrar esses vínculos amargos do passado. E sair desse mundo da mortalidade e para a imortalidade. Temos ligações carbonárias, aonde, num futuro próximo, a nossa ligação seja de silício, não de carbono. E a gente vive 1 milhão de anos. Escolhe quando quer morrer e quando quer viver. E eu não estou falando aqui para agradar ninguém. Estou falando segundo as leis cósmicas, pelo qual, né, eu estou sendo o mensageiro dessas mensagens. Tá? Então, o que acontece? Quando quebrarmos os vínculos amargos do passado, será natural que nós conseguimos seguir muito mais leve. Então, quando você fica doente, na fase terminal, fica 5, 6 meses, 1 ano, 1 mês no sofrimento, esse sofrimento, tá, te leva à morte. Vamos dizer, te leva à morte. E quando você morreu, você fala, meu Deus do céu, como morreu? Não, você não sabe que morreu. Porque quando você morreu, você descansa.
Existe hoje centenas e centenas de pessoas que... Obrigado você, Godino, tá? Sobre a hernia inguinal, tá? Então, centenas e centenas de pessoas, que muitas vezes, né, elas estão doentes, estão numa fase terminal, sofrem um mês, o que acontece? Elas morrem. O sofrimento desse mês, desse 30 ou 60 dias, é tão intenso, que a única forma dela se liberar dessa dor, ela é morrer. Entendeu? Você desligar do corpo carnal. Então, o que acontece? O teu corpo está sofrendo tanto que o teu eu interno, que o seu espírito se desagrega, sai, vai embora e fica o corpo ali sofrendo. Entendeu? Daí chega um tempo, o corpo fala, não dou mais conta. Ele vai embora. Por isso que às vezes eu vou te falar até uma coisa bem interessante, às vezes as pessoas, Santos, eu fui no hospital e o meu pai está delirando, ele não me conhece mais, me chama do nome de uma outra pessoa. Quando acontece muitas vezes isso, não é porque ele está delirando, porque o espírito, a essência dele, da tua família, foi embora. Daí entra os entrantes nele para completar uma fase. Por isso que eu digo, eu vou até no limite para falar aqui, porque às vezes a gente tem muito crenças limitantes, a qual que ninguém quer que você desperte da tua consciência, tá? E eu não estou aqui para agradar você. Eu estou aqui para falar a verdade. Para nós sairmos desses vínculos amargos aí e começarmos a seguir mais leve nossas vidas. Porque se a gente mandasse em nós, né? Eu peço para o Luiz Godino, Luiz Godino, quem manda em você? Meu grande amigo Juarez Rocha, quem manda em você? Né? Quem manda em cada um de nós, Ângela? Quem manda em cada um de nós, Beatriz? Quem manda em nós? A natureza. Você não manda na tua respiração, você não manda na batida do teu coração, você não manda no sistema endócrino. Por isso que tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você faz, é resultado do teu eu interno. Você fala, como que eu não dou certo na vida? Se eu deu certo, só pensa errado. Por isso que para mudar o pensamento é algo muito correto. Porque eu sempre falo o seguinte, que eu dou meus cursos, né? Eles falam assim, como é que é curar pessoas? Eu acho que você só pode curar as pessoas quando você cura a você mesmo. Curar as pessoas envolve sempre uma permissão divina. Se formos contra o fluxo dessa lei, geraremos desastre porque um karma terá que ser pago. Então, quando você, muitas vezes, que trabalha na área de saúde, ilude e mediante atalho quer evoluir, quando chega o Criador, ele fala assim, ô Beltrano, pode parar, para aí, né? E acontece as adversidades no seu sistema, é porque você não está no fluxo natural da sua vida. Terá que haver uma contrapartida para equilibrar. Não podemos interferir nos acontecimentos naturais de cada ser. Entendeu? Agora, vamos dizer o seguinte, né, Clery? Você está conversando com alguém e as pessoas estão numa adversidade. Ela está numa dor que ela não sabe no que é e ela está procurando essa dor. Se você tiver a tua consciência um pouco desperta, né, você tem que compreender que pela lei do perdão e pela graça de Deus, todos nós seremos salvos. Queira ou não queira, tá? Tem uns aspectos da evolução humana nesse mundo, né, que é muito complexo. Né? Esses dias eu achei muito interessante, acharam um fóssil, e nesse fóssil tinha um aparelho que parecia o celular, e datava de mais de 4 milhões de anos atrás. Então, como nós, o tempo não tem passado, não tem presente, não tem futuro, a gente acha que tudo que inventaram agora foi nós que inventamos. Não, sempre existiu. Porque o que acontece? Nós estamos sendo vítimas da nossa ignorância. Qual a melhor forma de um sistema controlar você? Né? Alguns governantes mentecaptos, né? Qual que é? Colocar você em medo. Colocar, às vezes, instituições de segurança, né? Violar os seus direitos, sua dignidade e fazer você sentir um bosta. Entendeu? Eles acham que todos nós não estamos vendo o que eles estão fazendo por aí. Concordo com o lockdown, concordo com tudo, né? Mas da forma que estão reagindo, eu não concordo. Algemar, subestimar quem quer trabalhar. Muitas vezes, né, Tiana, as pessoas falam, por que ele não trabalha? Né? Agora que você quer trabalhar, ninguém quer deixar você trabalhar. E muitos reis, né, o presidente da Líbia, né, que o Yasser Arafat, que ele entraram no castelo dele, quebraram tudo, que tacaram fogo
todos os bens deles e esfaquearam e mataram ele em público, né? Foi quase como uma das revoluções da França, né? Quando os grandes reis começavam a subestimar seu povo, o povo se revoltou, foi nos castelos, quebrou tudo, jogou tudo, levou tudo, assassinou todo mundo e falou assim, todos nós temos o mesmo direito. Então o que acontece? Quando você tem um ego, isso estou falando para os governantes, tá? O ego, e você que tem poder, e você está lá no poder, lembra que nós estamos aqui embaixo. Nós estamos aqui a raspa do tacho, a cagada do elefante, tá? Mas nós temos pensamentos, nós temos dignidade, nós temos história, nós temos famílias e nós temos preocupação. O que acontece? O sistema hoje desgraçou, ele não azarou, desgraçou muitas famílias, mas muitas. E eu não vi nenhuma benéfica que eles fizeram com relação ao IPTU, com relação ao alvará, não vi nada nesse sentido, nada, nada, nada. Entendeu? Como eles têm tudo garantido e o seu governo hoje, lá de cima, mandou dinheiro aqui para os de baixo, tá? Eles estão nadando e rolando em cima do povo. E eles acham que vão ficar imunes a essas dores causadas a alguém. Eles não entendem como é que funciona a lei da causa e efeito. Entendeu? Esses aí devem ser as mesmas pessoas da Revolução Francesa. Muitos dos quais, né, viveram no nazismo, que tentavam enganar o povo, prometendo bondades e colocando o ser humano ao inferno. Entendeu? Para alcançar o estágio evolutivo atual, foi necessário que o homem saísse da inconsciência troglodita que normalmente muitos governantes estão hoje, passasse para a subconsciência, princípio inteligência do Homo sapiens, alcançasse a semiconsciência que usa hoje para, depois de um salto quântico no seu eu interno rumo à consciência de si mesmo, nós tornarmos mestres de nós mesmos. Primeiro grau angélico na escala da evolução, que é o nível 5 e 6 da consciência. Lembrando que 90% da nossa humanidade hoje está no nível 0 e 1, tá? O que acontece? Só então poderá se preparar para dar um salto maior, a consciência superior rumo à consciência cósmica, respeitar todos os seres encarnados e desencarnados, todos os seres, tá? Pelos quais nós temos hoje aqui um grande aprendizado, respeitarmos uns aos outros, né? Eu vi ontem, num vídeo no Rio de Janeiro, a guarda municipal, 30 guardas municipais armados, entendeu? Apontando arma para as crianças, para pessoas que passavam na rua, entendeu? São Deus agora, são Deus, né? Não passam de merda humana, como eu não passo de merda humana. Todos nós somos merda humana, somos seres transitórios. Agora a nossa aprovação, no momento que ele der um cargo para você servir, não use para o teu poder, use para servir incondicionalmente, não um sistema, mas uma lei cósmica que é muito maior que essas leis humanas. O que eu sempre falo, mas às vezes tem que ser cumprida. Mentira, não tem que ser cumprida não. Por quê? A apartheid podia matar as pessoas. A lei da escravatura podia escravidar o ser humano. A lei do Holocausto poderia matar legalmente as pessoas. Então muitas vezes não tem. Qualquer lei que cercie o direito de um cidadão andar normal não pode ser seguida. Tem que ter um respeito mútuo, um amor incondicional, né? Mais uma amiga minha de Portugal, a Elza. Prazer, né, com a sua presença, viu, Elza? Exatamente isso, Elza. Em breve a justiça divina fará cumprirá a sua fase para essas pessoas que não estão no fluxo natural da vida, né? Então vamos desenvolver nossa consciência, vamos ser como Luce, que quando diz os italianos, né? Mergulharmos no pântano e refletirmos sem nos sujar de forma alguma, né? O pensamento são ondas psicossomáticas. Devemos compreender que o triunfo é o resultado da força mental dirigida retamente. Por isso que o nosso Criador, ele fala uma coisa extremamente sábia.
Só quem tiver retidão entrará no reino dos céus, né? Seja reto. São os pensamentos que forjam o nosso destino. São eles que criam circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis para nossas vidas. Nós somos o resultado sempre de nós mesmos, entendeu? Então sempre, no momento certo das nossas existências, entendeu? No momento certo da nossa existência, a gente sai desses vínculos amargos do passado. Sempre é muito complexo falar sobre um tema que muitas pessoas não compreendem. Tem um caso bem interessante, né? Inclusive o Clemente fala sobre esse caso, que é citado no livro da Alice Bailey. Ela fala o seguinte, que existiu um período na história, né, onde um grande rei e estava em fase terminal e tinha um acupunturista muito famoso naquela região e onde levaram esse rei até lá para ser curado, porque o médico do reino não conseguia curar ele. Daí ele foi lá, daí o curador falou assim, olha, o rei será curado. Em 45 dias ele está 100% curado. Tá? Passou uma semana, ficou melhorando, 40 dias, melhorou 100%, 45 dias, morreu. Daí o filho do rei voltou lá para a acupunturista. Mas você não falou que o meu pai ia ser curado, o rei ia ser curado? Sim, ele foi curado. Mas o que aconteceu? Ele teve que ir embora curado do conflito dele. E o tempo daquele espírito, naquele corpo era transitório. Ele cumpriu aquela fase de existência, ele tem que ir embora. 99% das pessoas, né, não é minha lei, né, vão embora no momento certo. 10% às vezes tem adversidades. Tem pessoas que vão embora com adversidade? Tem. Né? Eu tive o meu amigo agora, ontem perdemos o João, ontem o Chico, e sempre, todo dia, hoje eu perdi a minha tia Mazil, né, a Lavarda, lá no Rio Grande do Sul, que era a última irmã do meu pai que estava viva. Ela era 7 irmã dos 11 irmãos, entendeu? Mas ela tinha 97 anos, cumpriu o papel dela. A gente quer que ela fique mais? Sim, fique mais quanto tempo? A gente não sabe qual o destino da alma dela. Então, muitas vezes, a gente segura a alma das pessoas para ficar. E além de a gente segurar, muitas vezes aquela alma quer ir embora e ela mesma quer matar o seu próprio ego. Porque o nosso corpo é transitório, é o ego dessa existência. Entendeu? Ao momento certo, ele vai embora. Ontem achei uma notícia bem interessante que os UPAs em Cascavel não tem nenhum caso de coronavírus, graças a Deus. Tá? Mas eu acho que no hospital, no HU tem perfeito. Agora, o HU nunca teve as UTIs ocupadas, sem ser o Covid-19? Sim, sempre teve UTIs ocupadas sem o Covid-19. Só que agora, a maioria dos casos é tudo Covid-19. Então a gente não está compreendendo a fazer uma leitura. Eu não vou questionar por tudo que eu vi a respeito do assunto, que o meu caso hoje, eu falo mais sobre terapia do que falo sobre, né, os propósitos da medicina hoje no mundo da forma. Tá? Entendeu? Agora, que nós temos que mudar muito a nossa consciência com relação a isso, não tenha dúvida que as variáveis são infinitas, não tenha dúvida, entendeu? Ó, minha filha mandou uma fotinha da figuraça da minha netinha, a Flor. Doce é pouco, né? Vai ser doce de batata doce, entendeu? Tem outro assunto aqui que eu tinha separado agora para nós fazer um pequeno estudo, tá? É com relação. Tem uma coisa bem legal aqui, ó. Não julgue para que você não seja julgado, pois na mesma forma que você julgar, você vai ser julgado. Tá? Essa é a lei. Vamos voltar a falar da ciência da morte. Quando nós começarmos a compreender que o nascer é tão milagroso como a partida, e quando você faz o teu papel com conveniência nessa terra, com gratidão, e for embora, você cumpriu a tua fase. Agora, eu tive um amigo meu, não vou citar nome, na época eu trabalhava no Jornal Paraná, eu falei para ele assim, olha, meu amigo, cara, você está aventurando demais na vida, cara. Você já teve 2 acidentes de carro. No 3º acidente de carro, ele ficou paraplégico, tá? Você vê como é o desígnio do ser. E um rapaz de uma consciência extremamente desperta.
O que aconteceu? Continuou com a mesma adversidade. 6 anos depois foi embora. Precisava? Não precisava. Porque a natureza, ela não quer lhe fazer bem, ela não quer fazer mal. Porque a natureza, ela existe por si só. Você já sabe, por exemplo, como funciona uma semente de uma árvore. A semente cai, bate no solo. Para nascer um fruto, ela tem que morrer. Então, para nós termos uma vida subsequente e saudáveis, nós temos que morrer no ego. Para quando completar nossa fase nessa existência, a gente volta com o mesmo projeto de servidão. Mas não pode se desviar. Em média, cada 256 pessoas que nascem com um propósito divino de servir, apenas uma cumpre a sua missão. Por isso nós continuamos nessas adversidades. Quando o eu de uma pessoa se candidata a vereador, a prefeito, governador, a senador, a presidente, ou a deputado federal, estadual, ou seja, qual tipo de cargo, ele se candidatou, ele colocou o eu dele à disposição do cosmos para servir aquelas pessoas que confiaram nele, entendeu? Uma pessoa íntegra e uma pessoa de boa fé. E se você não cumpriu com a tua obrigação, no passar da régua, sinto muito, vai ser difícil negociar, porque com o Criador não tem negociação. Você tem que colher aquilo que você plantou. E as leis, muitas vezes, elas são muito doloridas, tá? Tem uma pergunta aqui de uma menina maravilhosa aqui. Quando a pessoa é assassinada, ela morre na hora que era para morrer? E se for, então, aquela pessoa que matou tinha que fazer isso, trazendo para si todas as consequências desse ato só. Ô, Noeli, você sabe que tudo é muito delicado falar, né? E se, lógico, se eu assassinasse alguém do meu sistema, ou assassinasse alguém injustamente, eu falo, meu Deus do céu. Normalmente, o que acontece? Tem um caso aí específico em Cascavel aí, de um tempo atrás, não cito o nome, não cito nada de ninguém, um rapaz foi assassinado por um amigo num lugar específico aí, num momento de lazer, tá? Com uma facada. Morreu. A família estava indignada. Agora, esse rapaz que matou tem que ser preso? Não é comigo, né? Mas o que eu te digo, tem que ver como é que funciona a lei do karma. Então vamos falar o seguinte. Eu e você tivemos um relacionamento agora. Perfeito? E eu asfixio você e mato você. Eu tenho que ir preso ou não? Sim. Porque o que acontece? Tem uma lei muito específica com relação a isso no universo. Não é minha lei, não é sua lei, é uma lei que ela existe. Então vamos fazer o seguinte. Eu me envolvi com você numa vida e você era casado. O que aconteceu? O seu marido foi lá e me matou. Ele me matou porque que eu me envolvi com você e por que você especificamente se envolveu comigo e falou para ele e por isso que ele me matou. Então quando você vem aqui eu vou matar você. Não, eu não poderia fazer isso. Porque eu estou na recorrência dentro da mesma babada sistêmica pela qual eu falei para o Criador, olha, eu vou nascer lá, vou ver meu amor com aquela mulher, mas eu vou ser generoso com ela. Mas às vezes o instinto animal, que nem eu estava falando antes aqui agora, que o nosso impulso natural, né, interno do nosso passado é tão vingativo, que tem pessoas que esperam, em média, 2, 3 mil anos para ser vingado de alguém. Daí eu venho aqui e mato você. Eu tenho que ir preso. Porque eu prometi que eu ia ressignificar essa história com você e eu não ia mais viver essa dor. E daí acontece, eu vou ver onde que está esse texto aqui para até explicar novamente, tá? Para você entender certinho. Tá aqui? Vai dizer que a força, essa sensação é excesso do desejo. Ó, acho que deve ser aqui. Ó, mas diz-se que a força misteriosa é essa que muitas vezes parece obrigar o homem a praticar o mal até contra a sua própria vontade. Perfeito? Explica Krishna, né? No Bhagavad Gita, né? Essa sensação é a essência dos desejos que o homem em si acumulou. Ela é o seu maior inimigo, chama-se paixão. Nasce da natureza carnal, cheia de pecado e erro.
e ataca o homem para consumi-lo, viu? Então o que às vezes acontece? Nesse tempo fui fazer a constatação de um rapaz, não do rapaz que dizia, a mãe foi lá constelar o rapaz, porque o rapaz estava preso porque tinha matado a namorada. E na constelação dele, a mãe, por que você matou ela? Ele falou, mãe, eu amava demais ela, eu tinha medo de perder ela e ia ficar com outra pessoa. Na memória social, olha, os absurdos humanos, estou falando dos absurdos humanos. Então eu estou falando algo que eu posso falar, tem coisas que eu não posso falar, eu não vou falar, tá? Daí você não entende normalmente por que nós vivemos, queremos nosso céu e nosso inferno. Nós somos os responsáveis pelo nosso destino, entendeu? Nós somos forjados nas estrelas, então não é nós que estamos no universo, é o universo que está dentro de nós. Quanto tempo existe o universo? Eterno, ele é eterno, independente do tipo de dimensionalidade atômica, ele existe eternamente. E nessa nossa manifestação carnal, é um período temporário que a gente considera que isso seja real. E nesse período nada é real. Tudo é aprendizado. Deixa eu falar aqui. Agora, como que eu faço para assistir os outros vídeos? Compartilhe com os amigos. Se alguém está assistindo e quer compartilhar com alguém, compartilhe, que para mim é muito bom, tá? Daí você sempre me dá estímulo para mim falar mais sobre esses assuntos, né? Ó, aqui, ó. Onde não há paz, encontra somente a tormenta dos desejos sensuais, que destrói a faculdade do saber. E assim um feroz vento borrascoso impede o forte navio que caminha pelas ondas suaves do oceano, né? Somente aqueles cujos sentidos são plenamente livres de atração dos objetivos sexuais é protegido pelo saber do espírito, tem o verdadeiro conhecimento do eu interno, consegue a maestria da sua vida e não se torna mais vítima dos seus próprios genes, tá bom? Entendeu? Então o que acontece? Viver é tão honroso quanto morrer. Agora, é difícil entender isso, né, Valéria? É muito difícil, porque entra em variáveis extremamente complexas, em pontos de vista extremamente vulneráveis, entendeu? Aonde nós achamos que mandamos em alguma coisa. Nós não mandamos nem no nosso pensamento. Somos os seres naturais dessa natureza. Então, quando nós queremos curar uma diversidade nossa, eu lhe digo com conhecimento de causa, olhe para você mesmo. Sim, eu aceito minha dor. Sim, eu aceito o meu destino. E assim é automático, tá? Que você sai dos teus erros internos, dos teus conflitos, aonde que normalmente trazem todas as diversidades imagináveis e inimagináveis na sua existência. Então não existe morte e não existe vida. Existe período temporário de aprendizado. Tá? Enquanto você está servindo, você está aqui. A hora que você parar de servir, você não tem mais nenhum motivo, tá? Para seguir mais leve. Você tem que cumprir a sua obrigação. Você não veio aqui para ser feliz. Deus fala assim, como minha vida é pesada, então você está fora do fluxo. Quando você olha com a tua vida com amor, automaticamente a tua vida fica leve. Porque a tua vida é a tua cruz. Então olhe com amor a tua vida, a cruz fica leve. Agora é fácil. As coisas vão parar de mudar ao seu redor? De jeito nenhum. Mas eu lhe garanto o seguinte, você muda o seu ponto de vista e a sua história muda automaticamente. Então nunca tente mudar alguém. Mude você que o mundo muda, tá? E lembre-se que o Criador não perde nenhum dos seus filhos. E nós estamos aqui nesse eterno aprendizado, né? Queira ou não queira, tá? Nós estamos hoje numa mudança muito forte, deixa eu ver aqui, muito forte nas nossas evoluções conscienciais, tá? Então, eu acho que hoje, né, eu ia falar até muito mais coisas, né? Vamos honrar a vida para honrar a morte. Porque a vida muitas vezes não existe, mas a morte é a certeza para todos nós, tá? Então, vamos honrar os nossos entes queridos que já se foram. Eles conseguiram passar para mais cedo as suas vidas e normalmente eles vão nascer na nossa base sistêmica. Se a gente ficar chorando por aquela pessoa que foi, quando essa pessoa volta, é aquela criança exageradamente chorona, exageradamente triste, porque a gente está chorando por aquilo que já está de volta. E aquela alma não entende isso.
E as manifestações são extremamente cruéis. Por quê? Porque a gente não tem discernimento do passado, presente e futuro. Para nós tudo é instância do mesmo tempo. E agora o universo está numa fase de aprendizado eterno, que tudo se torna real, né? Eu pego um pêndulo e balanço. Se eu balanço, ele está na lei física dele. Se eu paro de balançar, ele está na lei física dele. Então, tudo que nos circunda é nosso pensamento, é nossa ação, tá? Então agora é o momento sagrado do nosso perdão. Incondicional, levar um tapa numa face, da outra face. É fácil? Não é fácil. Mas cada um tem o seu aprendizado. É pelo amor, é pela dor. Mas eu lhe digo o seguinte, que ainda é melhor por amor, tá? Então você não precisa saber o que é certo ou errado. Você tem que saber o que não soa bem com o teu interno. Aquilo que você não deseja para você, não deseja para ninguém, né? E vamos acreditar no Pai, né? Que o seu mensageiro dessa fase, o Cristo, ele sabe o que fez, tá bom? Então, um abraço no coração de vocês, um bom almoço, um bom churrasco, um bom peixe, uma boa macarronada, uma boa pizza, tá? E até a próxima live. Um beijo no coração de todos.